A nossa exposição de Mateus. O Evangelho de Mateus. Faz tempo que nós não estudamos Mateus e quando estava quase terminando tive que parar. Mas, vamos continuar hoje com os versículos 57 a 61 do capítulo 27. Os irmãos vão acompanhando aí, na sua Bíblia, os comentários que eu vou fazer. Eu quero destacar, nesse trecho que está diante de nós, eu quero destacar verdades relacionadas ao discípulo de Jesus. Parece que Mateus quer nos incutir essas verdades de alguma forma enquanto ele faz essa narrativa, essa breve narrativa. Parece que Mateus tem a intenção de ensinar aos seus leitores verdades acerca do verdadeiro discípulo de Jesus. Mas Mateus às vezes é um pouco sutil na forma como ele faz isso, até porque o objetivo central dele não pode ser nublado, não pode desaparecer, que é apresentar Jesus como o Messias prometido, que é apresentar Jesus como aquele de quem as páginas, o Antigo Testamento fala como um ungido de Deus que viria para libertar. E esse alvo Mateus alcança através de citações do Antigo Testamento, de alusões, de ecos que ele deixa transparecer no seu evangelho ligadas aos textos messiânicos do Antigo Testamento ligados a esses textos. Mas há outras lições presentes aqui e é possível detectá-las. O que nós não podemos fazer é tentar criar lições e embutir lições no texto quando elas não estão lá. Nós temos que ser cuidadosos com isso, mas nós podemos detectar lições que parece que Mateus está sinalizando para elas. Nós percebemos no Evangelho de Mateus algumas coisas assim, nós percebemos sugestões, nós percebemos pequenas indicações, nós percebemos algumas pistas, às vezes algumas alfinetadinhas, que Mateus dá apontando para certas direções que nos são proveitosas, apontando para certos pensamentos e verdades que nos são proveitosas. E quando nós olhamos para esse texto nós encontramos elementos disso, nós encontramos esses pequenos sinais, nós encontramos essas pequenas indicações de lições que devem estar em nossa mente, que devem ser transportadas para a nossa mente. Parece que, num trecho como esse, Mateus quer fazer com que nós pensemos acerca da realidade de um discípulo ou da realidade dos discípulos verdadeiros e fiéis. E nós vamos então tentar detectar essas realidades aqui com a ajuda de Deus. E são 3 lições ligadas ao discípulo verdadeiro, ligadas ao discípulo de Jesus. E é importante que nós conheçamos essas 3 lições porque nós nos definimos. Assim, nós nos percebemos como discípulos de Jesus. Quando nós olhamos para nós mesmos e tentamos nos definir, nós dizemos, eu sou um discípulo de Jesus. Agora temos, já que nos definimos. Assim temos que saber os exatos contornos dessa definição. Temos que saber exatamente o que significa ser um discípulo de Jesus, para que nós não nos enganemos, e para que as nossas distinções, as distinções entre nós e as demais pessoas que não são discípulos de Jesus fiquem bastante claras, não só na nossa mente mas no modo como nós nos apresentamos diante do mundo. E há 3 lições aqui sobre o discípulo de Jesus que eu quero apontar para vocês. A princípio, elas não saltam aos olhos, eu reconheço isso. Elas não saltam aos olhos a princípio, mas nós podemos percebê-las aqui, na história que está sendo narrada. A primeira delas que eu quero apontar para vocês é a seguinte: o discípulo de Jesus se manifesta. Fácil essa lição. Ninguém vai ter dificuldade para memorizar essa lição. O discípulo de Jesus se manifesta. Não há discípulos de Jesus do tipo 007, discípulo secreto. Isso acontece por um tempo, isso pode acontecer por um tempo. Um discípulo pode ser um discípulo secreto por algum tempo, enquanto ele ainda está num processo de crescimento espiritual, enquanto o Espírito Santo está trabalhando nele, fazendo com que os seus temores recuem, fazendo com que os seus temores esfriem. Mas cedo ou tarde, esse discípulo, meio que oculto, ele vai se manifestar. Ele não consegue esconder. A sua fé vai transpirar. A sua luz virá para fora. Não tem jeito. Não dá para esconder essa luz. Já tentaram esconder uma luz? Já tentaram na escuridão cobrir com as mãos, tentar esconder? Não tem jeito. Ela vem para fora. Não há como esconder a luz. Assim é o discípulo de Jesus. Cedo ou tarde ele vai se manifestar. Então nós vamos olhar o fundamento disso nos versículos 57 e 58. Eu vou explicar os versículos para os irmãos, o significado do que está sendo dito aqui para os irmãos vão me acompanhar e depois eu friso novamente essa lição. Mas vamos compreender direitinho o texto que está sendo estudado aqui, que está diante de nós.
Primeiro o texto começa. Assim caindo a tarde, ou seja, essa expressão significa que o dia já estava chegando ao fim. Talvez não estivesse escuro ainda. Mas no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 42, a gramática que é usada ali, a gramática grega que é usada ali dá a entender que era um pouco mais tarde do que Mateus dá a entender. Estava, talvez já escuro. Então, caindo a tarde pode significar uma hora mais adiantada do que simplesmente a penumbra que está começando, talvez já estivesse escuro. José vai procurar Pilatos nesse horário. Por que José foi procurar Pilatos nesse horário? Bom, a primeira possibilidade está em Deuteronômio 21. Se os irmãos olharem esse texto, os irmãos vão descobrir por que José foi procurar Pilatos nesse horário com esse seu pedido para retirar o corpo de Jesus da cruz. Veja lá em Deuteronômio 21, nós vamos abrir todos os textos. É claro, não dá tempo, mas Deuteronômio 21 os irmãos podem abrir porque é um texto importante para essa exposição. Deuteronômio 21, preste atenção, diz assim, versículos 22 e 23. Deuteronômio 21, 22 e 23. Veja o que diz o texto. Se alguém houver pecado, passível da pena de morte e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, vejam a semelhança aqui com a crucificação. É uma semelhança apenas aqui. O texto não está falando de crucificação. Aqui o texto está falando de mortos por apedrejamento, que depois de mortos os seus cadáveres eram pendurados numa árvore. Era assim que era feito em Israel, para gerar, incutir temor nas pessoas porque a pessoa pendurada numa árvore depois de apedrejada era considerada maldita de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala em Gálatas que Jesus se fez maldição em nosso lugar, que ele foi pendurado no madeiro como os malditos de Israel eram pendurados em árvores depois de mortos. E o texto diz no versículo 23, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite. Não podia, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então por causa desse versículo, então certamente José de Arimateia foi até Pilatos, dizendo, olha nós os judeus, nós temos alguns escrúpulos, nós temos uma lei, e nós não podemos deixar um cadáver pendurado no madeiro até outro dia, especialmente considerando que amanhã é sábado ou que o sábado está começando. Nós não podemos fazer isso. Então eu gostaria que você fosse sensível aos escrúpulos do nosso povo e me entregasse o corpo, para que eu pudesse sepultá-lo. Essa possivelmente é uma razão. Até porque os mesmos inimigos de Jesus pediram para que as suas pernas fossem quebradas, para que ele morresse logo e os corpos, não somente dele mas dos ladrões, não ficassem pendurados no madeiro durante a noite toda, mas fossem sepultados. Se bem que os inimigos de Jesus certamente queriam oferecer a Jesus uma sepultura ignóbil, não como José de Arimateia queria oferecer uma sepultura especial para Jesus. Essa era uma razão, talvez. O fato de Deuteronômio exigir o sepultamento, tirando a pessoa do madeiro para que ela não passasse ali à noite. Agora, outra razão dele ir à noite é uma razão que nós podemos depreender de João 19,38. Esse texto os irmãos vão ver também. Vejam João 19,38. Os irmãos estão acompanhando o que eu estou ensinando, não estão distraídos não, né? É porque eu só falei de um pedacinho do versículo, caindo à tarde. Mas eu vou acabar, eu vou correr. Mas, se os irmãos distraírem só de eu falar caindo à tarde, aí eu desanimo até chegar no final. Não vou conseguir. Então fiquem atentos. Vocês têm que se exercitar nisso. E ficar atentos. Não pode voar. Amanhã tem que pagar aluguel. Esquece isso. Vamos nos concentrar no que o texto está dizendo aqui. Não vamos nos dispersar. É errado. Isso. Cultuar a Deus requer inteireza de coração e de mente. E é o que estamos fazendo aqui. Então ninguém tem o direito aqui de dispersar. Estamos servindo ao Senhor. Nossa mente tem que estar totalmente voltada para isso aqui. Então, vamos continuar. João 19:38. Onde está aqui na minha Bíblia? Aqui está. Depois disto veja o que João diz. Depois disto o José de Arimateia, que era discípulo de Jesus ainda que ocultamente. Por quê? Pelo receio que tinha dos judeus. Ele era um discípulo 007. Nós nunca ouvimos falar dele. Ele vem e depois some. Apareceu antes. Ele não é apresentado.
Em nenhum outro momento do Evangelho, nem nos outros evangelhos. Ele aparece só agora. E o texto fala que ele era um discípulo de Jesus, mas, ocultamente. Só que agora, o medo de José está desaparecendo devagarinho. Na medida que a noite vai caindo, vai raiando um solzinho dentro dele. Na medida que o dia lá fora escurece, dentro dele um dia vai nascendo. E é o dia da manifestação do discípulo de Jesus. Ele começa a aparecer. Assim, é o discípulo de Jesus. Ele se manifesta. E José começa a se manifestar. Vamos continuar, vamos conhecê-lo melhor. Vejam, o texto diz, veio um homem rico. Eu não vou falar sobre isso agora. Vou falar no próximo ponto sobre isso. Mas ele era rico. Guardem isso. Porque em Mateus, no Evangelho de Mateus, esse detalhe é muito importante. Eu vou falar porque no ponto 2. Daqui a pouco eu chego no ponto 2. E aí eu vou falar da importância desse detalhe aqui. Mateus não colocou isso aqui à toa. Ele não está colocando esse detalhe, porque ele achou que era um detalhe que não poderia passar despercebido, por qualquer razão. Não, há uma razão específica, pela qual ele coloca isso aqui, e nós vamos conhecer daqui a pouquinho. Mas veja, caindo a tarde veio um homem rico de Arimateia. Onde fica Arimateia? Eu não faço a menor ideia, só a dona Irene sabe. Por quê? Ah, está na notinha de rodapé. Ok, então está na notinha de rodapé. Essa indicação na realidade. Claro, né? Essas notinhas de rodapé, às vezes elas fazem essas indicações, mas não são indicações precisas. Ninguém tem certeza de onde fica Arimateia. Assim, o melhor candidato é a Matã, Zofim, que aparece em 1 Samuel 1.1. Mas há outras cidades candidatas, mas ninguém tem certeza de onde. Não devia ser muito longe, mas não sabemos direitinho onde. Era Arimateia. Talvez Ramataim, Zofim, de 1 Samuel 1.1. Mas há outras cidades, eu tenho aqui algumas anotações. Renfes, que ficava próximo de Lida, Ratamim, que é mencionado em 1 Macabeus 11:34. Não vou pedir para vocês abrirem porque ninguém tem o livro de 1 Macabeus aqui. A nossa Bíblia não é católica, mas o livro de Macabeus é um livro histórico. Não é um livro canônico, mas é um livro histórico. E esse livro, o livro de Macabeus no capítulo 11, o primeiro livro de Macabeus no capítulo 11, versículo 34, menciona uma cidade chamada Ratamim. Talvez seja essa cidade de José de Arimateia, também próxima de Lida. Talvez Beime, próxima de Rentes, noroeste de Betel, mas não sabemos onde era Arimateia. Só Dona Irene. Mas é bom, continue lendo a Bíblia. As notinhas são muito instrutivas, mas às vezes elas só sugerem alguma coisa e dá a impressão que é certeza, mas não é. Muito bem, o nome dele era José, e Mateus fala muito pouquinho sobre ele. Fala só que ele era um homem rico de Arimateia, fala que ele era discípulo de Jesus, mas nós aprendemos em Marcos 15:43 que ele era membro do Sinédrio. Vejam que ele era um homem de posição, além de um homem rico de uma posição social alta, ele também era membro do Sinédrio, diz o texto de Marcos 15:43. E o texto diz, no mesmo versículo de Marcos 15:43, que ele esperava o reino de Deus, ou seja, ele aguardava de coração a manifestação da glória de Deus neste mundo. Era um discípulo de Jesus que cria que realmente o reino de Deus estava chegando, através da atuação do ministério da encarnação do Messias. Em Lucas 23:50 e 51, é um outro texto paralelo que fala também sobre José de Arimateia. O texto diz que ele era um homem bom e justo. É assim que Lucas o define, um homem bom e justo e um homem que, sendo membro do Sinédrio, ele não tinha concordado com as decisões e ações dos outros membros do Sinédrio. Não tinha concordado. Mas ele não aparece nos relatos anteriores. Lembrem-se, ele era um discípulo oculto. Tinha receio dos judeus. É só agora que ele vai aparecendo. E o texto do versículo 57 diz que ele também era discípulo de Jesus. Por que também? Também. Em relação a quem? Ele também era discípulo de Jesus. Mas esse também parece meio fora de lugar aqui. Esse também está relacionado com que outras pessoas? Os 11 já sumiram há muito tempo. Estão correndo até agora. No Evangelho, os 11 estão correndo. Até agora não apareceram mais. Os 11 só vão aparecer no capítulo 28, ainda porque as mulheres vão atrás deles. Agora o que aparece aqui, esqueçam. Pedro aqui no Evangelho sumiu, Pedro desapareceu aqui.
Aparece mais. Todo corajoso. Não, porque eu, discípulo sou eu. Todos podem negar o Senhor. Eu não. Esse aqui, nem no capítulo 28. Ele aparece, o nome dele. Sumiu. Desapareceu. Então, Mateus não está pensando nos 11 aqui. Quando ele fala ele está pensando em outras pessoas. Em quem ele está pensando? Qual? É a conexão literária desse também? É simples, é muito fácil. É só olhar a proximidade dos textos, os textos que circundam. Vocês vão ver no versículo 55 em relação a quem é esse também. Estão acompanhando? Vejam o versículo 55. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu, mas havia outras. Elas eram discípulas de Jesus. O capítulo é delas aqui. O cenário agora é delas. As mulheres tomam o lugar dos homens aqui. Os homens se esconderam. As mulheres agora aparecem. E há uma ênfase sobre elas aqui. Sempre, porque elas aparecem no versículo 61. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Ficaram duas ali, olhando, sentadas em frente ao sepulcro. Elas continuam. Lá, no capítulo 28, versículo 1, no fim da hora do sábado. Ao entrar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Novamente elas presentes aqui. Elas são as discípulas agora. Os homens não aparecem mais. Então Mateus, quando busca um referencial de discípulos para dizer que José de Arimateia era um semelhante, ele se lembra das mulheres. Olha, lembra daquelas mulheres? Eram discípulas. Mas José de Arimateia também. Ele também era discípulo. É importante. Isso é importante porque quando nós olhamos nos versículos 55 e 56, nós vemos um pouquinho do que é ser discípulo. Se o também se aplica a elas. Se elas eram consideradas discípulas por Mateus, então nós aprendemos um pouquinho aqui o que é ser discípulo. Esse também fala muito. É um também que revela, é um também que ensina, é um também que aponta para um modelo. Como elas eram discípulas? Ó. Texto diz, elas seguiam Jesus desde a Galileia e elas o serviam. Isso é ser discípulo. Isso é ser discípulo. José é considerado também um discípulo, porque de algum modo ele fazia isso. Seguia Jesus e o servia. Se você não segue a Jesus, se você não o serve, você não é discípulo. Não existe. Não existe isso. Um dia eu vi um apresentador de televisão dizendo não, eu sou crente, eu sou evangélico. Mas o comportamento, a linguagem daquele moço dizia exatamente o oposto disso. Havia nada ali que mostrava que ele era um crente, um discípulo de Jesus. Absolutamente nada. Ah, mas ele dizia que era. Isso não significa nada. Imaginem que um papagaio diga que é um Doberman. Repita o tempo todo. Sou um Doberman, sou um Doberman, sou um Doberman. Isso transforma o papagaio em Doberman? Não, ele pode morrer gritando, né? Gritando, ele vai continuar sendo louro. Olhando para ele eu vou dizer, dá o pé, louro, eu não. Vou ter medo dele. Porque ele não é um Doberman, mas ele fala. Que é que interessa e que relevância isso tem? Vai morrer gritando. Que é um Doberman. Mas não é. É um louro, é um papagaio. Assim era aquele apresentador de televisão. Mesma coisa acontece com muita gente. Dizem que são discípulos de Jesus que são cristãos. Se você não segue Jesus como essas mulheres e não serve, sinto muito, você é um papagaio que diz que é um Doberman. É só papo, é só conversa, só palavras que não mudam a realidade, que não mudam a sua identidade. Mas quando nós olhamos para o texto e conectamos José de Arimateia com essas mulheres, nós encontramos algo mais acerca do discípulo. O discípulo como as mulheres segue, o discípulo como as mulheres serve e o discípulo como as mulheres aprende. Porque quando nós olhamos o finalzinho do versículo, o versículo diz assim que era também discípulo de Jesus. É interessante aqui o texto grego nos ajuda, porque nós vemos aqui na gramática grega que Mateus na realidade está dizendo é que esse homem ele era alguém discipulado por Jesus. O que é ser discipulado por alguém? Ser discipulado por alguém é ser alguém que aprende com o outro. José de Arimateia tinha ouvido as lições de Jesus e aprendia as lições de Jesus. Por isso, ele era um discípulo. Existe na palavra discípulo uma forte carga de sentido educativo. É a pessoa que está sendo educada, que está sendo instruída.
O discípulo não somente segue. O discípulo não somente serve, o discípulo aprende. Você é um discípulo. Ou você é aquela pessoa que toda semana pá e não entra de jeito nenhum. O discípulo aprende. Jesus é o seu mestre. E ele chama o Senhor de Senhor. E mestre. Ele o chama de Senhor porque ele o segue e serve. E ele o chama de mestre porque ele aprende com o Senhor e coloca e assimila suas lições e as coloca em prática. Por isso ele é um discípulo. Você é discípulo ou não segue, não serve e não aprende. Se você não segue, não serve e não aprende, você é um louro que diz que é um Doberman, que figura ridícula, que figura tola, que figura boba, digna do nosso desprezo, um papagaio, que pensa que é um cão feroz. O versículo 58 prossegue, diz que ele foi ter com Pilatos, ele pediu o corpo de Jesus, já aprendemos o motivo, então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. Alguns estudiosos dizem que isso é inverossímil. Alguns estudiosos dizem que Pilatos jamais entregaria o corpo de um crucificado para outra pessoa, porque o desejo dos romanos era que o corpo ficasse lá e apodrecesse na cruz, ou então que fosse retirado e jogado para que os animais de rapina, as aves de rapina, os animais comessem. E realmente isso acontecia muito. Os crucificados ficavam sem sepultura. Eu já mencionei isso para os irmãos. Essa foi a razão pela qual os arqueólogos só acharam, até hoje, um corpo de um homem crucificado. Até onde eu sei, a informação que tem é de um corpo apenas de uma pessoa crucificada. Por quê? Porque os crucificados eram jogados ali, os animais comiam. E se você andasse pelo Gólgota, você iria tropeçar em ossos humanos. Talvez esse fosse o motivo pelo qual o lugar se chamava Caveira, que existiam ali caveiras jogadas por ali. Você vai dizer, mas que coisa mais macabra. Realmente era muito macabro. Mas o objetivo dos romanos era esse mesmo. Era incutir bastante temor nas pessoas, que elas vissem aqueles corpos apodrecendo, sendo devorados por cães e por aves de rapina. Então dizem, olha, Pilatos jamais entregaria o corpo para José de Arimateia. O texto aqui jamais poderia estar dizendo a verdade, mas a grande verdade é que muitas vezes os romanos entregavam, sim, os corpos para serem sepultados. Existem registros disso. Eu tenho aqui um registro de Filo de Alexandria, numa obra chamada Flacum, no capítulo 10, 83 e 84, que fala que no Egito, sob o Império Romano, era muito comum os governadores, os líderes entregarem os corpos dos crucificados para os familiares sepultarem. E não somente isso, existe uma outra evidência relacionada com os costumes judaicos. Os romanos eram muito sensíveis aos costumes judaicos. Os romanos não queriam criar súditos descontentes. Os romanos não toleravam rebeliões, mas eles também não eram tolos para provocar rebeliões. Então, se eles sabiam que um povo tinha alguns costumes, eles permitiam que o povo praticasse aqueles costumes. Os romanos, eles defendiam, por exemplo, a liberdade religiosa. Quando eles conquistavam um novo território, eles permitiam que os povos daquele território praticassem as suas religiões normalmente. Eles só não podiam se rebelar. Assim, os costumes dos povos eram respeitados pelos romanos por amor à paz, porque os romanos sabiam que ordem é progresso. Nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Não temos nem ordem e nem progresso. Temos nada. Mas os romanos tinham. Eles tinham ordem e tinham progresso porque tinham ordem. E progrediram muito. Quando pararam de ter ordem, pararam de ter progresso, o império caiu. Mas eles mantinham a ordem em todo o império. Então eles eram sensíveis a isso. Era comum os governadores então pensarem, olha, é bom entregar o corpo porque na lei deles há uma ordem assim, e se eu não entregar e deixar aquele corpo no sábado ali apodrecendo, isso pode gerar revoltas depois, e esse povo é um povo difícil, não se brinca com esse povo, e de fato não se brincava com o povo judeu do primeiro século. O povo judeu do primeiro século era um barril de pólvora, tanto que cerca de 30 anos depois, eclodiu a grande rebelião em 1968, que fez com que o imperador Tito massacrasse 1 milhão de judeus em Jerusalém. Então a Palestina era um barril de pólvora naqueles dias e explodiu. Foi massacrada, mas explodiu. Mas os governadores sabiam que não era bom brincar. Então ninguém queria acender nenhum estupim. Não, entrega o corpo. Afinal de contas, Pilatos deve ter pensado, ele não é um criminoso. Eu o condenei contra a minha vontade. Jesus não representa ameaça nenhuma. Eu sei disso.
Então eu vou entregar o corpo, para evitar qualquer conflito, para evitar qualquer problema. E por isso Pilatos entregou o corpo e Jesus foi sepultado. Bom, irmãos, aqui está o significado que eu passei a expor para os irmãos, dos versículos 57 e 58. Eu quero destacar então aqui, é isso, que José de Arimateia era um discípulo que estava saindo da escuridão. Era um discípulo que começava a sair do escuro, estava vindo para fora, mostrando o rosto, se arriscando, falando com o governador, correndo alguns perigos, mas ele não podia mais esconder a realidade da sua fé. Assim é o discípulo de Jesus. Eu disse algumas lições aqui, que o discípulo segue, que o discípulo serve, que o discípulo aprende. Mas a lição principal que eu quero destacar é essa: o discípulo se manifesta. Se você é um discípulo de Jesus, e ninguém sabe, nós podemos até compreender isso, se você se converteu há pouco tempo, mas se você é crente há 30 anos, a sua família não sabe disso ainda, os seus colegas de escola não sabem disso ainda, os seus amigos não sabem disso ainda? Há algo errado aí. Se você é um discípulo de Jesus, o discípulo verdadeiro se manifesta mesmo quando é perigoso, como aconteceu com José. Muito bem. Vamos prosseguir. Podemos prosseguir? Estavam com saudades de mim? Olha quanta hipocrisia. Todo mundo fazendo assim, né? Eu estava morrendo de saudade de vocês. Semana passada eu preguei na Piba. Eu fui visitar as igrejas, todas de Atibaia, porque estavam todos orando por mim e foram me visitar os pastores. Todas as igrejas de Atibaia, ali mais próximas de mim, foram me visitar os pastores, os membros das igrejas. Então eu aproveitei no finalzinho desse meu afastamento para visitar as igrejas. Então eu fui na igreja evangélica congregacional e fui lá abraçar os irmãos e os pastores. Fui à igreja evangélica do Maracanã, também ali abracei os pastores, os líderes lá. E à noite eu fui na igreja do meu tio na Piba, que também os pastores foram. Na minha casa foram no hospital, e foi muito lindo a manifestação de carinho deles. Eu fui lá agradecer, e aí quando meu tio me chamou à frente para agradecer, ele pediu para eu pregar. Falei, mas eu não sei. Ele falou assim: você não quer pregar? Na frente de todo mundo, a igreja é muito grande, deve ter umas 1000 pessoas. Eu falei, eu não sei se eu vou conseguir pregar. Ele falou assim: não, você vai pregar. Aí eu preguei. Então eu está lá no site da Píbala. Eu preguei. Então eu desenferrujei um pouco. Mas foi um sermão que eu tive que correr assim para elaborar na minha cabeça uns 15 minutos. Para poder pregar. Eu já tinha algumas anotações ali mais ou menos, para um bate-papo que eu tinha feito com os pastores, mas não tinha o sermão pronto. Mas aí Deus ajudou e eu preguei lá. Então eu não tô tão enferrujado, que na semana passada eu já preguei. Ainda estou conseguindo, vi que ainda estou em forma. Mas quanto tempo eu já preguei? Aqui agora? Quanto tempo já passou? Quanto? Já? Então, realmente eu tô bem em forma mesmo. Não perdi nada. Não perdi nada. Bom, eu vou continuar e se eu não conseguir terminar eu paro e semana que vem eu continuo, tá bom? Vamos à segunda lição sobre o discípulo. A segunda lição: o discípulo de Jesus revela o poder de Deus. O discípulo de Jesus revela o poder de Deus. Essa é a parte que eu mais gosto. Essa é a parte que eu mais gosto. Nós vamos olhar como aqui. Me acompanhem. Eu quero que vocês acompanhem meu raciocínio e vejam como isso aparece aqui. Mateus é sutil nessas lições. Mas eu quero tirar a venda aqui de Mateus. Eu quero tirar as nuvens que Mateus coloca aqui na sua arte literária. Vejam o que diz o texto aqui no versículo 59. Veja, a lição é a seguinte: o discípulo de Jesus revela o poder de Deus. Diz assim no versículo 59, e José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho. Tomando o corpo aqui dá a impressão que ele pegou. O corpo, ele próprio subiu na cruz e tirou o corpo de lá. Na realidade, lembrem-se, Pilatos mandou que o corpo fosse entregue para ele. Então, certamente Pilatos destacou alguns soldados para remover o corpo da cruz. José de Arimateia não teria condições de sozinho fazer isso, imaginem. Mesmo sendo um homem forte, não teria condições de sozinho tirar o corpo da cruz. Estar pregado ali na cruz naquele estado deplorável que os irmãos já podem imaginar, tendo ouvido o sermão sobre a crucificação e os estudos sobre a crucificação. E além disso, se os irmãos olharem o texto de João 19, nos versículos 39 e 40, os irmãos vão ver que
José de Arimateia não foi sozinho. Nos versículos 39 e 40 de João 19, nós aprendemos que José de Arimateia foi com Nicodemos, outro rico. Tem crente que tem raiva de rico, né? Eu conheci crente que tem raiva de rico. Esses ricos. Aí só vai mostrar roupa na igreja. Mas aqui nós vemos nos evangelhos um papel maravilhoso, lindo, santo, piedoso de pessoas que eram ricas. Nicodemos vai ali junto com José de Arimateia e o ajuda. O texto diz que Nicodemos em João 19 diz que Nicodemos levou mirra e aloés para passar no corpo de Jesus preparando para o sepultamento. Essas coisas eram caras, mas cada um daqueles perfumes lá que as moças compram lá no boticário e essas coisas todas aí eram perfumes caros. E ele traz esses perfumes para passar no corpo de Jesus. E o texto também diz, de João, o texto diz que José de Arimateia comprou um pano novo. Hoje em dia você vai na 25 de março e compra pano por trocados. Mas naqueles dias pano era algo caro. Os soldados lançaram sortes para ver com quem ficava a túnica de Jesus porque era caro. O texto diz em João, Mateus não diz isso, mas o texto de João diz que José de Arimateia comprou um pano novo. E aqui Mateus diz que era um pano limpo. Quando fala pano limpo, um pano puro, como diz o texto original, um pano limpo, um pano puro. Quer dizer que era um pano novo que ele comprou. E ele certamente. Então, ele lavou o corpo de Jesus, devia estar muito ensanguentado. Certamente José de Arimateia junto com Nicodemos lavaram o corpo. Não pode ter sido um preparo completo. Não dava para ser. E não foi. E nós sabemos que não foi porque as mulheres no outro dia foram até o sepulcro com o objetivo de terminar o trabalho. Mas porque José de Arimateia e Nicodemos, talvez com os auxiliares que eles levaram, José de Arimateia deve ter levado alguns homens empregados dele, já que ele era rico, e talvez até com a ajuda de alguns soldados ali que tinham que obedecer porque Pilatos mandou entregar o corpo. Eles não conseguiram realizar certamente um serviço completo de lavagem e de preparo, tendo que voltar no outro dia as mulheres para completar. Mas por que eles não conseguiram fazer isso? Por quê? As mulheres estão pensando, porque homem não lava nada direito. Se os irmãos olharem o versículo 61, vão ver que as mulheres estavam observando. O que elas estavam observando? Tudo. Estavam observando quietinhas, olhando tudo. E há quem diga que elas estavam olhando para perceber o que faltava fazer para voltar para fazer no outro dia. Talvez fosse isso. Se foi isso, não foi só isso. Como vamos aprender daqui a pouco? Elas não ficaram lá só para olhar e supervisionar o serviço, não. Tinham outro objetivo com isso. Nós vamos aprender já já. Mas notem, eles tiveram que fazer rápido, essa é a verdade, porque homem lava tudo errado. Não, homem lava tudo melhor que as mulheres até. Mas, estou brincando com vocês. Na verdade, eles tiveram que fazer rápido porque o sábado estava se aproximando. E eles não podiam trabalhar no sábado. Eles tinham que lavar depressa o corpo. Então, envolveram Jesus naquele pano limpo. Limparam ali o corpo. Passaram ali os aromas e fizeram isso depressa, porque o sábado estava se iniciando. E eles não podiam fazer essa obra no sábado. Alguém vai dizer, isso aqui é o Santo Sudário. Esqueça o Santo Sudário. É o Sudário de Turim. Esqueça essas fraudes, essas relíquias mentirosas da Igreja Católica. Esqueça isso aí não existe. Sudário não tem nada a ver com isso aqui. O sudário é uma invenção. Não tem nada a ver com isso aqui. O que nós temos aqui é um pano que se perdeu. Claro que se perdeu. Os panos, com o passar do tempo, estragam. Eles se perdem. Eles não resistem à ação do tempo. Imaginem 2000 anos de pano. Eu adoeci. Fiquei muito tempo sem comer e eu perdi muitos quilos. Perdi 15 quilos. Olha o meu pescoço, a minha gravata. Tá quase aqui no meu umbigo. Porque não consegui, perdi o pescoço, meu pescoço, não tenho mais pescoço. Antes eu não conseguia botar o último botão, agora dá pra colocar mais um botão aqui. E esse meu terno era pra ter ido para o bazar há 12 anos atrás. Eu achei no guarda-roupa de casa. Ontem, estava lá fossilizado. Vários museus ofereceram muito dinheiro por ele, mas eu desenterrei esse terno. Simone olhou e falou, dá pra vestir. E serviu, porque não servia mais. Em mim esse terno serviu, mas esse terno, quantos anos Simone tem esse terno? 15 anos.
tem a idade de algumas pessoas aqui. Esse aqui tá durando, esse aqui. Poderia ser um sudário. E poderia ser o pano de um sudário, mas ele não vai durar 2000 anos de jeito nenhum, não há como isso acontecer, não tem jeito. E mesmo que haja um pano que dure tudo isso, talvez haja, não sei. Claro que o sudário de Turim é uma fraude, isso basta olhar para o sudário para perceber que aquela impressão ali, ela foi forjada, isso é óbvio, nenhuma impressão fica num pano do jeito como está lá. Muito bem, o texto diz na sequência, vejam a sequência, versículo 60, ele o depositou no seu túmulo novo. Vejam, um pano novo, um túmulo novo e vejam a palavrinha seu aqui. Eu quero destacar esses detalhezinhos para vocês, ele comprou um pano novo, ele agora tem um túmulo que é dele, mas não é um túmulo qualquer, é um túmulo de um homem rico, é um túmulo caro. O texto diz, ele o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. Quando nós olhamos para João 19, que é o texto paralelo, os versículos 41 e 42, nós aprendemos que lá no Gólgota, na realidade, próximo ali do Gólgota, naquele mesmo sítio, ali existiam vários túmulos, ali era um cemitério também. E os túmulos que haviam ali, que existiam ali, não eram túmulos de pessoas pobres, eram túmulos escavados na rocha. Os túmulos escavados na rocha eram assim, eles podiam ser tanto escavados para baixo, e aí a entrada seria na flor do solo, na horizontal, ou cavados na vertical. E quando a pessoa cavava o túmulo, fazia uma entrada na rocha e era possível você entrar no túmulo e ficar de pé lá dentro. E dentro do túmulo eles escavavam nichos onde vários corpos eram colocados ou bancos, também escavados na rocha, esculpidos na rocha para colocar ali os corpos. Então eram túmulos muito elaborados. Esses túmulos que eu mencionei agora, que eu descreve agora, eram túmulos de pessoas ricas. Elas faziam esses túmulos para suas famílias e colocavam lá então os corpos das pessoas naqueles nichos ou então naqueles bancos que eles escavavam na rocha. Há vários túmulos assim, os irmãos podem entrar na internet e digitar ali, túmulos na Palestina do século I e vão aparecer várias figuras, vários desenhos mostrando esse tipo de túmulo que havia na Palestina nessa época que era usado na Palestina nessa época. Jesus foi colocado num túmulo assim, só que o túmulo que ele foi colocado nunca foi usado por ninguém e só ele estava lá. Por que Mateus destaca isso? Que era um túmulo novo, um túmulo que nunca tinha sido usado. Isso não fica claro no Evangelho, mas talvez ele queira destacar a dignidade de Jesus. Ele era um rei e sendo um rei, então ele estava sendo sepultado com honras, com um lençol novo de linho, num túmulo que nunca tinha sido usado. Mateus quer transmitir para nós, isso é muito claro em todo o Evangelho, a realeza de Jesus, a dignidade, a grandeza dele mesmo na morte. O profeta Isaías fala que ele esteve com o rico na sua morte e parece que há um eco disso aqui curioso. Mateus não cita Isaías, Mateus não cita Isaías, mas nos faz lembrar de Isaías, ele esteve como rico na sua morte porque ele é digno de honra, ele é digno de majestade. Por isso esses elementos estão aqui. O texto diz na sequência, o texto mostra mais um item que fala da sofisticação desse túmulo. O texto diz que ele rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro. Esses eram os túmulos mais sofisticados, os que tinham uma pedra na frente, que era movida sobre uma canaleta. Então José de Arimateia não estava sozinho mesmo, porque era uma pedra pesada. A pedra então era rolada até a porta do túmulo, e ali então ela fechava e selava o túmulo para que o túmulo não fosse violado por ladrões e por animais. Então José de Arimateia, junto com Nicodemus e certamente com seus serviçais, ele então empurrou aquela rocha. Era uma pedra, no formato circular, e aquela rocha então ela desceu por uma canaleta e parou em frente ao túmulo, selando então a entrada do túmulo. E aí, nós chegamos ao versículo 60, terminamos o versículo 60 e você pergunta, onde está aqui a ideia de que o discípulo de Jesus revela o poder de Deus? Cadê? Onde esse texto diz que o discípulo de Jesus revela o poder de Deus? Mateus, ele mexe com a nossa memória. Ele conta com a nossa memória. Mateus, quando escreve, ele pensa assim: meus leitores são pessoas de boa memória. E de fato o homem antigo tinha uma boa memória. O homem moderno esquece tudo, mas o homem antigo tinha uma boa memória e Mateus conta com isso. Lembra quando ele disse que José de Arimateia era um homem rico? Lembram? Qual é o perfil do homem
Rico em Mateus? Para você se lembrar do perfil do homem rico em Mateus, você tem que voltar um pouquinho às páginas da sua Bíblia para o capítulo 19. São 3. Não são mais, né? São umas 10 páginas talvez? Vire as páginas até o capítulo 19. Veja o que diz. Capítulo 19 desde assim versículos 23 e 24. Mateus 19, 23 e 24, desde assim. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ele prossegue e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Qual é o perfil do rico aqui? Você vai ver isso, você vai ler isso e dizer: eu vou parar de evangelizar os ricos, porque já é difícil os pobres. Eu só evangelizo o pobre e é uma cruz evangelizar pobres. Eles não escutam. Eu vivo evangelizando em favela. E quase ninguém ouve ou ninguém ouve. Rico eu não vou nem começar. Os discípulos tiveram essa impressão. Eles disseram: Senhor, sendo assim quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo se a situação é essa? Nós pensávamos que os ricos eram os mais favorecidos por Deus. Nós pensávamos que os ricos eram os que recebiam mais graça de Deus e se eles são tão difíceis de serem salvos, então quem tem esperança? Alguns autores modernos, algum tempo atrás, tentaram minimizar a dificuldade do texto, dizendo que, na realidade, a agulha de que fala aqui era uma porta que havia em Jerusalém que chamava agulha, e era uma porta muito baixinha, e os camelôs, para passar pela porta da agulha, tinham que se ajoelhar. Gente, nunca teve em Jerusalém uma porta chamada agulha. Se alguém disser isso, pode dar uma alfinetada nessa agulhada nessa pessoa para ver se ela acorda para a realidade. Isso nunca existiu. Quando Jesus falou, agulha era agulha mesmo. Era agulha mesmo. E ele disse, é mais fácil um camelo. Camelo não é maior do que cavalo? Camelo é maior do que cavalo, não é? É maior. Eu já vi alguns camelôs já. É maior do que o cavalo. Qual bicho que é maior do que o camelo? Girafa é maior. Elefante, talvez. Mas Jesus não. Ia falar de girafa porque acho que ninguém ia saber. Elefante. Talvez, não estava no contexto ali. Mas naquele contexto, talvez, o camelo fosse um animal maior. É mais fácil esse bicho, o camelo, passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Irmãos, sabe o que significa? Que um rico ser salvo é impossível. É impossível um rico ser salvo. O que Jesus falou aqui é isso. É impossível um rico ser salvo. Você é rico? Se você é rico, sinto muito. Lamento muito a sua miséria. Porque é uma imensa miséria. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma gruta do que você ser salvo. Mas vejam, a sequência do texto aqui. Vejam o que diz. O texto diz, no versículo 25, os discípulos ficaram maravilhados e disseram, sendo assim quem pode ser salvo? E aí Jesus responde, Jesus fitando neles o olhar, acho lindo isso aqui. Ai Mateus, o Mateus é vibrante. Ele olha, o Mateus faz nós olharmos nos olhos de Jesus nessa hora. O Mateus faz Jesus nos encarar, nós vemos o brilho dos olhos dele aqui. É esse o efeito da arte literária que Mateus usa. Aqui, Jesus fitando neles o olhar, diz-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. E Mateus para de contar a história. Aqui, ele guarda, ele vai mostrar que para Deus, tudo é possível. Quando nós chegamos no capítulo 27, um camelo passou pelo fundo de uma agulha, porque para Deus nada é impossível. Mais do que isso, mais do que o milagre de um camelo passar pelo fundo de uma agulha, um rico foi salvo. E assim o discípulo de Jesus revela o poder de Deus. Aquele rico que poderia ser tentado a se apegar às riquezas dele, aos bens dele, como acontece com as pessoas de bens. Se apegar ao que é seu, não largar daquilo. Ele vai e compra um lençol novo, caro. Ele vai e compra. Ele vai e dá o seu túmulo. Ele vai e se expõe. Ele vai e segue, serve e aprende. E se desprende. Um rico é salvo. E assim ele mostra o poder de Deus. O discípulo mostra o poder de Deus quando ele crê em Jesus e quando ele mostra que a sua vida mudou. Ele é outra pessoa. Ele saiu da escuridão e se mostra, mesmo quando há perigo. E ele muda o seu comportamento. Ele não é mais um avarento. Ele é alguém que se dá, que serve, que aprende, segue e serve. Você é um discípulo? É possível ver o poder de Deus em você, pelo fato de você crer em Jesus e mostrar uma vida nova? Se não é possível ver isso em
Você diz que é um discípulo, então você é só um papagaio que diz que é um cão feroz. Isso não muda a realidade. Suas palavras não mudam a realidade. Estas coisas que eu menciono, sim, são reais, mas meras palavras não fazem diferença. Os irmãos pensam, Jesus falou sobre os ricos, mas os irmãos pensam que são só os ricos que precisam do poder de Deus para entrar no reino? O contexto de Mateus 19 fala dos ricos, porque, como eu disse, o próprio contexto impõe isso. Então Jesus falou dos ricos. Você pensa que os pobres são camelôs menores? Pensam que os pobres são camelôs menores? Não. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos os ricos. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, rico ou pobre. Porque ele tem que ser o poder de Deus. Porque nós somos camelôs diante do furo de uma agulha. Precisamos do poder de Deus para ser salvos. Segundo aos Coríntios 4,7 fala sobre o conhecimento do Evangelho, da luz do Evangelho, da glória de Cristo. Paulo fala que nós temos este tesouro em vasos de barro, somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós só nos convertemos porque houve o uso, se eu posso dizer assim, de uma grande medida de poder, maior do que o poder necessário para fazer um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Você foi salvo porque Deus foi poderoso para fazer isso. Muito poderoso, infinitamente poderoso para fazer isso. João 6, 44 e 65 diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. O discípulo de Jesus, quando ele se torna um discípulo de Jesus, crendo nele e agindo com piedade como José de Arimateia, ele revela com isso o poder de Deus. Temos então duas lições. A primeira, o discípulo de Jesus se manifesta. Segunda lição, o discípulo de Jesus revela o poder de Deus na fé em Cristo e na sua novidade de vida. E a última lição é a seguinte, o discípulo de Jesus persevera. Olha o versículo 61, nós vamos ver essa lição aqui. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Onde está a perseverança? Aqui? Onde está? A perseverança está na conexão entre esse versículo e o finalzinho do versículo anterior. Mateus faz um contraste aqui. Sutil. Prestem atenção. Ele faz um contraste sutil. Vejam, finalzinho do versículo 60 diz assim: rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. José sai. Aí a câmera de Mateus mostra José saindo e aí vai se movendo e aponta para pessoas que estão lá sentadas quietas. Quem são? Elas continuam ali. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Elas não foram embora. Elas ficaram. Porque elas ficaram. Elas tinham observado tudo, talvez até para ver o que faltava fazer, como já mencionei, mas elas permaneceram ali também. Porque elas queriam fazer uma vigília, queriam mostrar ali o seu amor por Jesus. Parece que tudo tinha desabado. Parece que não havia mais esperança. Estava escuro. Elas ali no cemitério. Vocês conseguem imaginar uma cena mais tétrica e assustadora e deprimente do que essa? Elas estavam sentadas num cemitério. À noite. As duas ali, sentadas. José vai embora. Nicodemos vai embora. Os soldados vão embora. Mas elas permanecem ali. E Mateus não diz que elas foram embora. Nós não sabemos até que horas elas ficaram ali. Sabemos que elas foram embora. Sabemos porque o capítulo 28, versículo 1 fala que elas voltaram no outro dia. Mas a narrativa as deixa ali. Agora, a narrativa as deixa lá. Elas permanecem lá. Elas não saem de lá. O parágrafo termina com elas ali. Elas não vão embora. Elas permanecem. Todos foram. Onde estão os 11? Onde eles estão? Nós não fazemos a menor ideia de onde eles estão. Para onde José de Arimateia foi? Nicodemos? Para onde eles foram? Nós não sabemos, talvez para suas casas. Mas Mateus focaliza nelas. Ali, em vigília, mostrando seu amor por Jesus. Durante a noite, no cemitério, elas perceberam. Era perigoso. Elas perceberam. Era triste. Era solitário. Só elas naquele universo todo, ao redor de escuridão. Mas elas perceberam. Mesmo no cemitério, mesmo na escuridão,
mesmo em face da morte. Elas perceberam: você é um discípulo de Jesus. Você é um seguidor de Jesus que se manifesta. Você é um seguidor de Jesus que revela o poder de Deus pela fé nele na vida nova. Você é um discípulo que persevera só na escuridão no lugar da morte, do medo. Você é um discípulo de Jesus. As palavras são bonitas. No meio evangélico todos são discípulos. Mas Mateus dá o retrato nesses pequenos versos, dá o retrato do verdadeiro discípulo e pinta um retrato que faz com que nós nos comparemos com ele. Eu sou um discípulo de Jesus. Durante a minha enfermidade eu tenho orado ao Senhor, dizendo: Senhor, faz de mim um discípulo melhor. Eu quero ser um discípulo assim, que se manifeste, que mostra o seu poder, que persevera. Quero ser visto como uma ovelhinha do seu aprisco, que segue, que serve, que aprende. Quero ser o discípulo completo. Você é um discípulo de Jesus. Quer ser. Se você não é crente, você não pode ser um discípulo de Jesus. Você tem que aceitar a Ele como seu Salvador, crer nele como seu Salvador, e então sim se tornar um discípulo de Jesus. Se você não é crente, há coisas quebradas na sua vida. Há um coração quebrado. Há uma alma partida. Há rachaduras na sua vida, no seu caráter, na sua moral, na sua esperança. Tudo em ruínas na sua vida. Se você não é um discípulo dele, não há alegria verdadeira. Há mentiras que você conta para você. Mentiras que você conta para si próprio, para tentar se enganar dizendo que é feliz, mas na realidade, a sua vida está em ruínas por dentro. Não importa se você mora num palácio, sua vida está em ruínas por dentro, porque não há uma casa real de felicidade no coração para aqueles que estão longe do Senhor Jesus. Não há. Só Ele é o príncipe da paz. Sem Ele não há paz. E talvez você seja um discípulo, mas é um discípulo que não está sendo fiel. Um discípulo que está ouvindo as vozes lá de fora. Um discípulo que está ouvindo outras vozes e não está mostrando o poder de Deus na sua vida, nem a perseverança, nem se manifestando como discípulo. E assim a sua vida cristã está quebrada, está com rachaduras, não está funcionando. Você tem que consertar isso. Como? Aqui na nossa igreja havia um menininho. Ele agora é um pouco maior. Havia um menininho que às vezes os brinquedos dele se quebravam, como acontece com toda criança. Quebrava o brinquedo. Sabe o que ele fazia? Ele não fazia nada. Ele pegava o brinquedo quebrado e levava na pia e colocava na pia para a avó dele ver, e deixava na pia. A avó dele via o brinquedo quebrado e consertava. Ele sabia que toda vez que ele colocasse o brinquedo em cima da pia, a vovó ia ver e ia consertar, e sabia onde estava quebrado e sabia o que era para fazer. Nós somos menininhos às vezes com a nossa vida cristã quebrada. O que fazer? Nós temos que nos aproximar da pia de Jesus, colocar sobre ela a nossa vida, dizendo: o Senhor está quebrado, conserta para mim, conserta a minha vida. Há rachaduras nela. Ela se partiu, ela se quebrou, eu não consigo consertar. Eu tento consertar, eu não consigo, não sei consertar. Eu sou um menino, eu sou uma criança, mas o Senhor pode consertar. E o Senhor, como aquela vovó que amava tanto o netinho, vai olhar para o nosso brinquedo e vai consertar. Se você não é um discípulo e sua vida está em ruínas, dentro de você há ruínas, há trevas, há escuridão, há gelo, você pode fazer a mesma coisa, se aproximar do Senhor e dizer: Senhor, olha o que é isso, olha a minha vida, olha o meu coração, olha a minha alma, não há nada de pé. Conserta, Senhor, eu creio no Senhor, conserta. Eu não sei consertar. Eu creio em Jesus. Creio agora em Jesus. Quero ser um discípulo dele. Eis aqui o meu brinquedo. Eis aqui a minha vida. Conserta. O Senhor consertará. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esses versículos, pelas lições preciosas que emanam dele. Nós queremos ser discípulos de verdade. Ajuda-nos, Senhor. Ó Deus, esse mundo é como uma onda que nos leva em outras direções. Uma onda suja e forte que nos leva em outras direções. Mas nós queremos ser discípulos de verdade. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos nos manifestar. Não queremos ficar em segredo, escondendo quem somos. Nós queremos mostrar o seu poder, através de uma vida nova, através do fato do Senhor ter depositado em nós a fé verdadeira. Nós queremos perseverar, mesmo no cemitério deste mundo. Queremos perseverar. Ajuda-nos nisso.
Aqueles que têm suas vidas quebradas, como discípulos teus, conserta. Aqueles que não são seus discípulos, e veem tristes a ruína em que vivem dentro de si mesmos, que também se aproximem do Senhor, crendo em Jesus, que é o único que pode consertá-los, e que haja a Deus transformação, mudança e salvação. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.